Boa noite a todos, boa noite Amazônia, boa noite Brasil. Estamos iniciando hoje o primeiro podcast aqui da região norte sobre motociclismo, motoclubismo na nossa região. E nesse primeiro episódio eu estou recebendo aqui uma turma da pesada no motociclismo brasileiro e sul-americano, né? Tem uma turma aqui que já conhece essa América Latina praticamente inteira. São nomes de peso que fazem parte da nossa região. Nós temos aqui o nosso amigo Leandro Nereu, né, de Rondônia. Não necessariamente nessa mesma ordem. Leandro Vilauba, aqui de Manaus também, que vai contar um pouquinho da história aí sobre as viagens. Aqui o nosso grande Gengi Souza, né, motociclista raiz aí, que tem muitas histórias para contar. E o Alex Bacher, presidente de Poaqueiros. Eu vou pedir que cada um se apresente aqui para a gente ter um bate-papo descontraído, falar sobre motociclismo, sobre colete, sobre o que é esse mundo em que a gente vive, esse estilo de vida que a gente escolheu para viver, né, que é admirado por uns, odiado por outros e desconhecido por alguns também. Então o nosso podcast é voltado para o motociclismo. E nesse primeiro episódio nós vamos contar belas histórias, né, com a participação de todos aqui. Eu vou pedir que cada um se apresente, meu amigo, irmão. Vai começar comigo? Pode ser com você, gente. Você está aqui do lado esquerdo, você é mais velho do que todo mundo, então você pode começar falando. Né? E aí, pessoal, beleza? Boa noite, uma satisfação estar aqui com todos vocês. Muito obrigado pelo convite aí, em poder participar desse programa piloto aí. E sem sombra de dúvida vai ser um espetáculo, mais uma das fontes de informações aqui para o nosso Amazonas, né? Para mostrar para muita gente que aqui no Amazonas tem motociclismo, tem motoclubismo e tem muita gente de qualidade que viaja. Eu me chamo Gengi Souza. Eu sou do projeto Na Velocidade da Vida e no momento eu sou o atual presidente do Amazonas Motoclube, Amazônia Motoclube. E é um clube que a nossa pegada é viagem, é o motoclubismo, é a amizade, né? E tudo aquilo que a gente gosta de fazer em cima de uma moto, que é poder passear, pegar um vento no rosto e fazer grandes amigos. Então essa é a pegada do Amazônia MC, Amazônia Motoclube, e do meu projeto pessoal que é Na Velocidade da Vida. Poder ser convidado mais vezes para projetos como esse seu aí. Então é uma satisfação imensa estar nessa mesa com essa galera de peso aqui que tem uma experiência fantástica em viagens aqui na Amazônia. Perfeito, Gengi, muito obrigado. A gente ouviu o Gengi Souza aí, que é um cara que tem renome internacional, né, para falar de motociclismo aqui na Amazônia. É um cara que tem o nosso respeito e de muitos motociclistas pelo Brasil e pela América Latina aí. A gente vai falar sobre algumas aventuras aí que o nosso irmão tem para contar, mas a gente tem outros parceiros aqui. Estamos aqui também com o Alex Bacher, grande Alex Bacher, presidente do Poaqueiro. Alex Bacher na área. Aqui é o B1 e o B2 junto. Eu sou o Alex Bacher. Boa tarde aqui no Amazonas, boa noite aí para fora. E estamos juntos aqui com esse convite especial, uma ótima topada para a gente ter essas novidades, conversar todo mundo junto, é um grande prazer. Falar sobre a nossa paixão, né? Nada paixão, melhor do que exatamente. falar sobre algo que de fato a gente está aqui para falar de algo que a gente realmente gosta e é apaixonado, né, Vilauba? Positivo. Leandro Vilauba aqui, sempre curtindo essa vibe do motociclismo. Sou paranaense, mas amazonense de coração, carrego a bandeira do Amazonas. Adoro viajar de moto, seja por estrada de barro, seja por estrada de asfalto. É muito bom sempre rodar, interagir, conhecer, fazer novas amizades. Isso para quem roda, não precisa falar muito porque sabe o que proporciona isso. Mas muitas pessoas desconhecem e muitos são curiosos. Então vale a pena realmente a gente participar desse mundo que é muito emocionante e dá uma sensação de vida a gente viver isso. Não é só sobreexistir, não é vegetar em cima da vida, é curtir a vida mesmo, a vibe, a estrada. E já aproveitando essa de curtir a vida, toda vez vá na velocidade da vida, vamos curtindo a vida, não é porque monta numa moto de alta cilindrada que tem que correr, não é obrigado a chegar, importante é a estrada, às vezes muito mais do que a chegada, né? Como a gente costuma dizer, né, Vilauba? Mais importante que o destino, ou tão importante que o destino, é a caminhada até lá, né? Até lá.
né, Nereu? A caminhada até o destino, a curtição, o percurso, o que você vai vivendo, as experiências que você vive ao longo do percurso é que faz a história maravilhosa, né, não, meu irmão? Aqui um doido por estradas entende bem sobre isso, né? Boa tarde, gente. Para os pessoal do norte, pessoal do sul já é boa noite, né? Muito honrado por ter sido escolhido. Acho que não foi fácil para você escolher alguns para estar aqui. Então isso é realmente digno de aplausos. Fico honrado por ter sido um deles. E vamos trocar algumas ideias aqui hoje, né? Aprender com os gigantes. Eu assisto as transmissões do Genges e eu perco um pouco dos diálogos lá, porque o Genges é um camarada internacional, tem muita gente que fala as linguagens de outros países que eu não sei. Não sei, eu só sei acelerar e andar. E o Genges tem amizade para esse mundo todo. Faz parte, né? Eu rodo na América do Sul, alguns países, algumas coisinhas assim, mas a minha paixão é estar aqui em Manaus. Eu sempre me sinto absolutamente à vontade. Eu acho que você já é quase um manauara, porque, nossa, ele vem aqui, eu acho que 400 dias por ano, né? Tem uma índia lá, toda vez que ele vai pro passeio das índias lá, tem uma índia que eu acho que ele já dançou com ela umas 4 vezes. Eu fui procurar ela ontem, ela estava ocupada, tarefada. Ele dança, ele vem todas as vezes e faz aquele passeio fantástico que a gente tem ali. Aproveitando essa deixa do Genses, eu viajo de moto, eu curto apoio. E também amo dar apoio. Para quem vem para Manaus, eu dou muito apoio. E alguns apoios meus sempre procuram Genses. Cheguei em Manaus, quero conhecer o Genses. E teve um apoio que eu dei pro pessoal lá do Rio Grande do Sul, que o cara falou assim, na nossa rodada lá do Rio Grande do Sul, a gente fala, se vir pro Amazonas e não conhecer o Genses, não fez nada. É a mesma coisa que não vir pro Amazonas. Não. Aí eu fiquei, cara, assim, parabéns, Genses, pra você, assim, isso é muito, muito legal, assim, a pessoa... Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. O trabalho que você vem fazendo, assim, desenvolvimento, e a pessoa querer vir para conhecer você também, né? Que passa a ser um ícone aqui no motociclismo amazonense. Eu gostaria de passar uma informação inédita, tá? Sobre o Na Velocidade da Vida aqui no teu programa. Perfeito. Como sendo um programa piloto ainda, é o primeiro? Sim, nosso programa piloto. Deixa chegar aí, deixa que eu quero comentar uma informação inédita. Pessoal, então, continuando aqui nosso bate-papo, eu gostaria de esclarecer um pouco para a comunidade de forma geral, para as pessoas que não são do nosso meio, né? Sim. Eu gostaria de falar um pouco sobre o que de fato é o motociclismo. O que algumas pessoas não entendem o que a gente faz, né? Sim, esses caras com colete aí, tudo mal encarado. Tem uns caras mais feios que os outros, né? E tal, tem pouca gente bonita. Mas são pessoas do bem, né? Que praticam uma atividade, a gente pode chamar, alguns chamam de esporte, outros não. Sim. Que é essa paixão pelo motociclismo. Eu gostaria de ouvir de vocês aqui o que de fato é o motociclismo. Para você, Genges, para mim, o que é o motociclismo? Nossa senhora, é uma pergunta muito forte. No meu caso, o motociclismo é uma forma de viver, é um estilo de vida. Já deixou para mim há muito tempo de ser um hobby, de andar de moto, de viajar de moto. Eu respiro 28 horas por dia. Claro que o dia tem 24 horas, né? Mas é 24 horas. Eu respiro moto 24 horas por dia. Já é o meu estilo de viver. Então, praticamente tudo o que eu consigo pensar é relacionado à moto. Motoviagem, eu já nasci quase que um aventureiro, né? Então eu viajo já desde muito pequeno. De outros esportes que também praticavam esse estilo. Também, já viajei bastante de avião, já fiz muita aventura a pé, de bicicleta, de mochila e tal. E me encontrei na comunidade do motociclismo, a comunidade do motociclismo me abraçou de uma maneira que eu disse, nossa senhora, eu perdi tempo em não descobrir essa vida antes. Então é o seguinte, o motociclismo para mim, o colete, o motoclubismo para mim é um estilo de vida. Então só sabe realmente quem está dentro e quem faz parte disso e quem vivencia isso. Então é difícil explicar para quem... Meu amigo Pássaro Baiano está vendo a nossa live nesse momento aí. Pássaro Baiano. Então assim, ele tem uma letra que é difícil explicar o inexplicável. Então assim, a galera que não entende, o pessoal usa colete, é tudo igual, não. Isso aqui é uma forma da gente se identificar. Então, cada brasão tem o seu significado, mas todos ou quase todos compartilham da mesma ideologia, que é a amizade, andar de moto, curtir, fazer amigos, liberdade. E o que é interessante também, né, nesse nosso meio, né? Sim. É que a gente tem uma
às vezes uma amizade que é surreal, ou criada, uma expectativa. Às vezes você viaja, vai para um lugar em que você não conhece ninguém, o cara nunca te viu na vida, não sabe quem tu é, mas alguém disse que você está indo e o irmão te recebe de braços abertos, ele te trata com carinho, com respeito, com atenção. O Vilauba tem várias experiências nesse sentido também, viajando pelo mundo. Uma história interessante do Vilauba, eu acho que ele fez logo após o nascimento do filho, né, Vilauba? Podia contar um pouco pra gente sobre isso? Que ele resolveu conhecer as 3 maiores BRs do país, né? Na verdade foram as 4, né? As 4, né? Meu filho ia fazer um mês, né, dia 10, e dia 9 eu já estava com a viagem marcada. Agradecer também a minha esposa, Giane, que também já conheceu o Brasil, vocês sabem, o Bach rodou bastante com a gente, como garupa, uma ótima garupa, motociclista que parou um pouco por causa do bebê. E nessa vibe, ela sabendo que a gente gosta muito, então eu tive carta livre para viajar. Aí ela falou, quem dá mamar sou eu, em casa não estava faltando nada, estava tudo preparado, médico, tinha tudo seguro, então o que eu poderia fazer? Fazer o que eu gosto de fazer também, viajar, né? E aí eu saí para fazer as 2 piores, né, entre aspas, rodovias do Brasil, que era a 319 e a BR-230, que também é transamazônica. Muita gente pelo Brasil pensa que é uma só, pensa que a 230 e transamazônica, a 319 é a mesma transamazônica. Gente, não é. Elas se encontram em algum momento. A 319 é uma, a transamazônica é outra. A transamazônica é 230, começa em Lábrea, no Amazonas, e termina em Cabedelo, na Paraíba. E a 319 começa em Manaus, Amazonas, termina em Porto Velho, Rondônia, né? Elas se encontram ali mais ou menos no uns trevo, 30 né? quilômetros mais até ou menos o Maitá, que elas fazem, né? Mas algumas, antes de Maitá, né? Muitas rodovias se encontrarem. Acho que é um E 74 às vezes também até tá por ali, muda né? o nome delas, né? Às vezes vira uma só, é mais forte, às vezes muda o nome também, como Rio de Janeiro, São Paulo, se encontram muitas, 101, 116, e some, vira Fernão Dias, vira outro nome, né? E tal. Aproveitando que você está falando sobre isso aí, gostaria de... Lógico, tem muita gente do Amazonas vendo a gente aqui, escutando a gente, explicar para muita gente do Amazonas que a BR-174 não começa mais aqui em Manaus. Galera que usa bordado da 174 no colete. Não. Hoje a BR-174 ela começa lá próximo da 364 em Cáceres, quase fronteira com a Bolívia. Lá em São Matias. Isso, aí ela vem até ali mais ou menos primeira cidade de Rondônia. Até Vilhena, aí ela entra na cidade de Vilhena e faz um trajeto que é... Chuína. Isso. Colniza. Isso. E depois ela desaparece na selva. É um projeto maluco. A BR-174... A gente está com essa formação hoje. Já tem mais de 5 anos que a BR-174 não começa mais aqui no quilômetro, onde era aqui na interseção da M010 com a antiga 174, né? Sim, o sim. começo dela ali. Então, uma informação que a galera pouca gente sabe. Então é o seguinte, a galera, já que nós estamos falando de motoclubismo, ter muita atenção no que vocês colocam no seu escolete. Pra não fazer papel de bobo, porque a galera põe bordado aí sem saber qual é a... Sem nem ter conhecido Sem a ter, BR? não, sem ter conhecimento. Ah, tá. E aí, por que tu tá olhando pro teu colete aí, Neiro? Ele bateu uma dúvida aí, rolou uma dúvida aí. Então, o Baker também olhou pro dele aí, o Baker. a gente tem que informar pra galera que ainda não conhece essas informações, não é? A gente tem que informar pra galera que não tem essa informação, porque às vezes o pessoal acha que é só botar um colete e colocar os bordados sem ter nenhum tipo de conhecimento. Sim, é importante. Isso não é enfeite, bordado não é enfeite. Bordado tem um significado. Com certeza, você lê a história... Isso, motociclista, exatamente. Dele. Então é o seguinte, a galera, 174 não começa aqui em Manaus mais, tá? Começa lá em Rondônia, lá próximo à Bolívia. Nesse trecho em que a gente chega ali no trevo, quem vai pra Lábrea, a gente tem, na verdade, um encontro de 3 BRs, né? 319, 230 e 174? Não, 174 não. Ela não tá ali nessa rota aí. A 174 ela desaparece mais ou menos próximo de Apuí, mais abaixo um pouco, acima de Humaitá, ela desaparece. Começa aqui. Porque ela passa na cidade de Colniza. Em Rondônia. Em Mato Grosso. Mato Grosso. Uhum. E ela um trecho pequeno lá, né? Termina na Venezuela, né? Que vai fazer Termina justamente lá em Pacaraima, lá Sim. fronteira com a Venezuela. Exatamente. Então, sobre aquela ida, e depois eu fui fazer uma das 2 maiores do Brasil, que é a 101,
né? Fiz, inclusive alguém Foi falou todo, assim, todo foi nessa foi mesma todo viagem, do né? início ao fim. Eu queria fazer só BR do início ao fim. As pessoas até ligavam, Vilalba, venha pra cá, tem apoio pra cá, mas como eu tinha feito a promessa pra minha esposa que eu ia sair antes do bebê fazer 1 mês, mas ia voltar antes dele fazer 2 meses. Então meu negócio foi comer rodando. BR. Eu tava com a fome de BR, vontade de só rodar pelas BR mesmo. Eu fiz a 101, a 116, a 319 e a 230, tudo do início ao fim. Perfeito. Quantos tempos, Vilalba? Foi 30 dias certo. Eu saí dia 29, dia 9 e cheguei no outro mês, dia 9, em casa. De CB 500X, né? A CB Quilometragem 500X. total? Não lembro. Olha, eu não sou muito de marcar. As pessoas me perguntam muito quantos quilômetros fez. Cara, sinceramente, eu não consigo marcar. Eu gosto de. Uma vez até o Gênesis falou, faz o fazedor de chuva que tu sai de Lábrea. É muito assim que tu sai de criterioso, Humaitá, né? a primeira ponte lá, Pra tu tira a ti. foto, que é o quilômetro lá que é pra, acho que 400. Nem lembro mais. Aí eu, beleza, né? Aí quando eu fiz o Humaitá, que eu saí da Eu balsa. nunca vou conseguir, que eu vou esquecendo, eu vou passando direto quando pensar que não, eu cheguei no quando eu destino. saí da balsa, Você não marcou nada, eu vi não? um tempo Ei, de como chuva. Eu vi um tempo de chuva, sabe uma coisa? Eu vou enrolar o cabo enquanto rodar mais que possa sem a chuva. Quando eu lembrei da foto da fazedor de chuva, eu tinha Já tinha passado. perdido esse pé. Falei, eu Falando em perdi, né? chuva, Vilalba, tem um amigo nosso aqui, um irmão de colete, que às vezes a gente tá aqui 319, 230, que a gente já tem um know-how, a gente roda um pouco por aí nessa região, né? Que ele não pode ver um chuvisco ou escurecer uma nuvem. Qualquer coisa, rapaz, ele para, meu amigo. Bota a capa de chuva. Ele bota a capa de chuva, ele se arruma todo. Levo pra usar. Quando Rapaz, eu vejo, tô torcendo pra chover. É só nós fazer a votação, quem é? Ei, você não viu que eu já cheguei de capa de chuva aqui? Quem será? Ele vai, aí deu um sereninho, aí parou, botou a capa, aí passou o sereno, 5 km. Aí ele para de novo pra tirar a capa e vestir e ficar com a roupa na Eu tenho mão. que dar essas travadas, Às que é vezes pra mim ele poder faz andar umas junto 15 com eles. São vezes tudo isso roda presa. durante uma viagem, 15, 10 vezes. Agora uma vez ele baixou. Ele e Robson Zulu indo ao Cachorro Os três Banguela. patetas. Os 3 patetas, eu acho que em 2019. Eu acompanhei essa viagem de vocês, foi muito massa. Eu ri demais dos vídeos que vocês mandaram. Em 2019 a gente foi para Jaru, o segundo Cachorro Banguela, se eu não me engano, ou foi terceiro, 2018 foi o segundo, perfeito. E aí nós fomos nessa aventura que foi fantástica. Um abraço ao meu amigo Zulu, que tá aí em Búzios, Rio de Janeiro. Um forte abraço para você, meu Um irmão. saxofone lá. O cara do sax aí, um forte abraço, fazendo sucesso para você e saudade, viu? Foi uma viagem épica. É verdade. É igual quando a gente fizemos a nossa viagem, eu, Vilalba e a esposa dele, nós saímos em 2XRE, né? Outubro, novembro e voltamos em dezembro. Ô, viagem boa, hein? 3 meses de viagem. Foi ótimo. Eu chego lá. Gostaria só de agradecer aí meu amigo Alfredo Balgardi. Ele está aqui acompanhando a nossa live aqui, o nosso vídeo aqui, diretamente de Miguel Pereira, lá no Rio de Janeiro. Abraço ao Lá nas serras, lá, nossa, maravilhoso. Já tive a oportunidade de dormir lá na casa dele, lá um espetáculo de cidade. Meu amigo Alfredo. Alfredo e Silvia, dormi na casa dele agora em janeiro também. Sério? Ó, que legal, bacana. Foi. Aí, Alfredo, um grande abraço pra vocês aí, viu? Tá faltando só o hidromel. Cadê o hidromel? Hidromel é uma bebida dos Vikings. Isso tem em Rondônia também, não tem, Nereu, essa bebida aí? Hidromel? Hidromel, Não. ela é uma bebida fermentada Não, através tem uma do cidadezinha mel. que tem um tenho negócio em com casa mel lá. lá que é Tem? bem... É uma bebida dos Vikings, sabia é que era uma dos bebida antiga pra Ah, bem caramba. antiga. Eu ainda não conheço. Nossa, é boa demais. Quero Hidromel é um Quem produz espetáculo. é o Nasser. O Nasser aqui Nasser? em Manaus produz. O produz? Nasser que é do... Pra nós tomar uma dose Ele lá. produz, Ismael? o Nasser É. Ismael, ele produz a Abraço produção pro Nasser do Ismael. Nereu, eu fiquei curioso, na última aventura que você teve, eu acho que foi pra Ushuaia, né? Não tenho certeza, mas acho que sim, né? Aventura de moto, né? Porque ele não anda muito de moto, mas assim, ele foi de moto pra Ushuaia. Ele com anda uma pouco, turma lá. quase todo dia. Aí, vocês tentaram, acho que vocês ficaram onde? Porque tiveram um problema com o clima, com o vento forte, tiveram que retornar. Até onde vocês conseguiram chegar, depois de Ushuaia ou antes, eu não lembro como foi Não, na nossa viagem não houve esse incidente. Não. A gente sofreu bastante, o vento é muito forte. O vento na Patagônia, todo dia eu falava, o vento e cachorro aqui, eles têm a mesma atitude. Eles ficam parados esperando atrás do poste, esperando você subir na moto. Enquanto você não está embarcado, tá normal. Você subiu na moto, ele assopra para te derrubar.
Mas nossa viagem transcorreu uns 12 dias, mais ou menos, com bastante pesado o vento, bastante sofrido. Aquilo assustou, certos dias assustava. Atenção redobrada, né? Completamente. E a todo instante dá a impressão que a frente da moto vai sair do chão. Você vai a moto, levantar você voo. estava com moto pesada, né? Ainda Era. derrubava, né? Tinha, o vento mas forte. tinha gente com moto menor, por exemplo, acho que o Geleia estava com vocês? Não, a gente Não? encontrou com o Geleia e outra turma lá com motos pequenas, né? Uhum. Mas as nossas motos eram motos, todas elas grandes. Eu posso imaginar, esse vento lateral é bem complicado. É né? algo surreal que não tenho como descrever. Você tem que participar da Tem experiência. que participar. pra entender. Eu poucas vezes nessas minhas viagens de moto, eu passei por situações que eu falei assim, caramba, o que está acontecendo? Eu sou uma pessoa que eu tenho fé. E nesse momento eu não sabia que eu tinha tanta fé assim desse jeito, porque eu rezei de tudo que foi jeito. Quando eu peguei o vento na Ruta 40, ali naquela região da Patagônia, eu rezava de frente para trás, de trás para frente, de cima para baixo, de baixo para cima, em inglês, em espanhol, em português. Eu disse, meu Deus do céu, que vento louco é esse? Então assim, porque o vento você não vê. Então tu não sabe a que momento ele vai assoprar tão forte. Mais Você forte. conversando com a moto, que nessas horas a gente conversa muito com a então, moto. assim, todo motociclista, Segura a moto, todo vamos motociclista lá, moto. fala com a sua moto. E dessa vez, nossa, o diálogo com a vovozona, que é a minha moto, era constante. A vovozona segura as pontas, pelo amor de Deus, e aquele negócio todo e... Eu pensei que ele ia apresentar isso pra Dilma, pra sacar os ventos. Não, A ideia dela modificar isso. e era, nossa, era um negócio realmente assim, fora do que eu realmente conhecia, né? Mas foi apenas na Ruta 40, na Ruta 3 o vento era até que suportável, a moto andava de lado, mas era suportável na Ruta 3, porque esses ventos são muito inconstantes, né? Tem dias que tá forte, mais ou menos, então eu tive a felicidade de na Ruta 3 ele não tá tão forte assim, mas na 40 foi um negócio surreal pra minha realidade, né? As rajadas de vento. A rajada de vento era... Eu tive forte. na região do Mato Grosso ali, também uma época que eu passei muito vento, e tô indo aqui contra o vento, já com a moto deitada. E a minha primeira surpresa quando veio um daqueles bitrem lá que tem a cara chata, né? Que eles vêm fazendo um paredão de vento. E eu deitado aqui, quando pegou a moto, levantou a dianteira. E eu tava com a minha esposa na garupa, e levantou a dianteira aqui, eu levei um susto ali. Mas foi aquela primeira, né, e aprendi a técnica, né? Que o cara tem que aprender na hora ali, né? Então quando eu vinha, que vinha uma carreta, eu já desacelerava, que é pra dar aquela baixada na moto, e colocava no sentido como se eu fosse pro rumo da carreta. É a técnica que O eixo traseiro da carreta. Aí Você- passou aquele vento, já volta de novo pra Isso, pista. você direciona pro eixo traseiro como se você fosse bater, Uhum. assim, e daí você dá aquela cortada naquele coice, quando a carreta passa, dá aquele coice. Dá um- Aí você minimiza, né? Não elimina, mas minimiza. É, porque a pressão ali é muito grande, né? Você vai tá vindo num sentido. É bem complicado, né? Contra o vento, ainda vem o vento da carreta, aquele paredão ali, se o cara... Perdão, Vilauba, como todo mundo sabe, acho que, ou não sabe todo mundo no Brasil, nós aqui no Amazonas, nós temos Frio, não? talvez os piores trechos de transporte rodoviário do país, né? Infelizmente, nós temos apenas duas BRs que chegam aqui, né? Nós temos a 174, que nos levava para Venezuela, até Margarita. Infelizmente, essa é uma viagem que a gente deixou de fazer. O motociclismo do Amazonas, da região norte, inclusive do Brasil, que passava por aqui para visitar a Venezuela, Margarita e outros polos turísticos, praias turísticas de lá, deixaram de fazer isso por conta da situação econômica que viveram. Exatamente, né? Mas o nosso maior entrave aqui, a gente gosta de motociclismo, a gente ama a BR-319. As pessoas que, não todos, claro, eu tô generalizando aqui, mas o nosso estilo, trail, aquela pegada que a gente gosta de poeira, acho que todos nós estamos aqui, temos essa pegada. E tem até a galera que, às vezes, das Speed, das Harley, tem alguns que têm vontade, inclusive alguns têm duas motos justamente para fazer esse trecho, nós temos vários amigos que fazem isso. Mas a gente sabe o quanto a gente sofre, né, por falta de infraestrutura. Até para o motociclismo, não só para o motociclismo, mas... Eu tenho um pensamento sobre isso. Eu acredito que nós, motociclistas do Amazonas, nós somos uma raça muito guerreira. Porque para ser motociclista aqui, motociclista viajante, tá? Motociclista de viagem. Para ser motociclista de viagem aqui no Amazonas, tem que gostar muito.
Porque o que a gente sofre para poder sair de Manaus para visitar um restante do nosso país é complicado. Caramba. No verão você enfrenta a BR-319, que não é uma BR fácil, porque vamos supor, você vai daqui para o Rio de Janeiro, né? Mutante. No primeiro dia de viagem você já pega uma estrada super difícil. Você pode se machucar, cair, se quebrar. Um acidente grave. Um acidente. Você pode quebrar o equipamento. Então, assim, tem que gostar muito. Ou na época do inverno, você botar a moto num barco, que é oneroso, é caro. E você não curte também, né? Você vai botar a moto no barco, Sim. deita numa rede. São as duas únicas opções que nós temos para sair com a moto daqui. A dor maior a dor maior que você falou quando há um acidente dessa natureza é o equipamento, porque a costela quebra, você demora 2 horas para perceber que ela quebrou. Mas quando quebra o retrovisor, dá uma dor. Quebrei a costela nessa viagem. Você chega na hora, Nereu, que quebrou. Eu quebrei a costela nessa viagem agora do Ushuaia. Eu só fui sentir, cara, eu acho que 3 dias depois. Cara, tem uma coisa errada. A adrenalina era tão alta, querendo viajar, agora como o Nereu falou a verdade. Quebrou alguma coisa na moto, nossa senhora, o mundo se acaba. O choque é gigante. Maior. Eu tive a minha primeira experiência na BR-319, eu acho que a gente foi em 2016, né? Eu, Alex Bacher e Vilauba, a gente estava na BR e eu era o último do comboio à noite. À noite. Entramos numa poaca, que eu não via poaca, pra mim tava tudo bonito. O que é poaca? Explica o que é poaca pra essa galera que tá escutando a gente, vendo a gente que não é daqui na nossa região, Perfeito. que aí a galera não sabe. Então, inclusive, citando poaqueiros, MC, do qual nós fazemos parte aqui, alguns, a poaca, ela nada mais é do que um pó que se cria na estrada, principalmente na 319, em estradas de terra, em algumas, não em todas, é um fenômeno que acontece, em que cria-se uma camada de pó, ele é um pó muito fino, às vezes... Tipo um talco, né? Como se fosse um talco, e ele imita a pista, porque ele vai se moldando e você olha, às vezes você não consegue ver totalmente ela. E quando você entra nessa poaca, ela pode ter 5 centímetros de altura, 10, 20 centímetros. Pedras. E as pedras estão embaixo dessa poeira. Então quando você entra, se você não tem estabilidade, quando você entra, você tem que reduzir. Se você não reduzir, você vai ao chão na hora. Exatamente. Não tem como você escapar. Se for longa, a técnica que eu uso, quando a poaca é curta, 3, 4, 5 metros eu consigo visualizar, eu arrasto e toro ela. Agora, se for longa, eu já tiro o pé. Já deita dela logo no começo. Eu tiro o pé e aí eu sigo na manha, vou devagarzinho ali. Nós tivemos acidentes graves nesse último Madeira Road. Quem estava na estrada, eu acho que viu. Nós tivemos um acidente grave, um motociclista que veio de Maringá. Se eu não me engano, veio do Paraná com uma turma. Teve uma fratura na clavícula e teve que voltar de avião. Nós tivemos também um outro motociclista de Manaus. É o irmão do Azaías, que eu não vou lembrar o nome dele agora. É 220 não? Não, ele sofreu um acidente grave, né? E teve uma fratura. Então foi pesado essa. Nós pegamos 25 km de poaca. Eu nunca vi isso no retorno. Não é fácil. Se eu não me engano foi isso, Baca. Eu não tenho certeza. Desculpa se eu tiver com o número errado aqui. Mas... assim, a gente vai fazer uma viagem de 30 dias, como eu já fiz algumas vezes aí mais pro sul, nordeste. 30 dias, 35, 40 dias. Mas por incrível que pareça, os 2, 3 primeiros dias, que é sair daqui para chegar até o Maitá, é o mais sofrido. Você faz 40 dias, se planeja 40 dias, mas quando você faz os 2 primeiros dias, você está relaxado. Porque o mais pesado, mesmo pra gente que é acostumado, é sair daqui mesmo, chegar ao Maitá, né? Depois que a gente chega lá, pô, aqui é graça, né? O Nereu falou bem, a questão da BR ser mutante, né? A gente faz um planejamento, como já fizemos várias vezes. Sair daqui, nós vamos fazer isso, nós vamos dormir em tal lugar. A gente entrou, acabou tudo. Tudo. Não, exato. Acabou. Exatamente. Deu uma chuva, um temporal. Tudo que a gente planejou foi ao chão e a gente tem que se reprogramar. O próprio incidente que aconteça, por menor que seja, ele desmancha qualquer planejamento. E aí as pessoas se distanciam um pouco devido ao pó. Levantar se distancia um pouco. Então, às vezes você acaba deixando um companheiro para trás que sofreu uma queda, algo parecido, né? Aí quem tá lá na frente tem que retornar. Tem que esperar. Então não adianta planejamento ali, nem sempre. O que eu acho impressionante mesmo é a mística dessa estrada, porque por mais que a gente fale aqui, estamos falando de dificuldade e tal, mas a gente quer fazer ela de novo. A gente quer voltar. Quantas vezes é impressionante. Posso fazer meu merchan? Quantas vezes for possível a gente quer voltar. Posso fazer um merchanzinho? E quem tá ouvindo a gente, né? Rapidinho. Quem tá ouvindo a gente que não fez a BR-319,
e que deseja, tem esse sonho como muitos motociclistas que estão fazendo agora com o Gelé. Tem gente vindo do sul, do sudeste aí com o Gelé, vai chegar aqui provavelmente amanhã, que vieram se aventurar aí na BR. Sim. Pode falar, meu amigo. Eu peço desculpa porque eu acabei esquecendo, mas é o seguinte, eu tô já lancei, né, o certificado de conclusão de quem faz a BR-319 e quem faz a BR-230. Eu me programei para trazer para cá para mostrar para vocês, mas eu acabei esquecendo. Eu esqueci de te lembrar também disso. A idade? Puxa vida, caramba, mas olha só, então é o seguinte, a galera que tá vendo a gente, escutando aí, né, o meu projeto na Velocidade da Vida lançou, então nós temos um certificado para aquela pessoa que concluiu, ou ainda vai fazer e quer concluir, entre em contato comigo aí na Velocidade da Vida que você vai adquirir o seu certificado. Para você buscar, mas tem que vir buscar. Claro, tem que vir buscar. Mas quem já fez, a gente sabe quem já fez, eu posso mandar pelo correio. Ah, sim. Né? Ou pegar pessoalmente. Ou pegar pessoalmente, que aí você pode, né, pendurar na parede da sua casa, aí no seu escritório, e falar assim, cara, eu percorri a BR-319. Que não é para qualquer um, né? Não. Todo mundo aqui sabe, tá de prova aqui, que é uma quem faz essa BR, né? É pros doidos, né? Quem faz essa BR é um mérito gigantesco. É o plaqueiro doido. Né? Fala pra mim, como é que é percorrer a BR-319 aí? É a vontade, o sonho de muita gente, né? Eu mesmo, em 2017, quando nós fizemos o primeiro... 2017 não, 2015, né? 2016, ó. 2016. É Nós idade, fizemos... a idade. Nós fizemos a primeira viagem, era um sonho, foi quando eu conheci o Vilauba, o Assunção eu já conhecia, mas aí a gente entramos no motoclube nosso antigo, o Protocolo Fantasma, e fizemos essa primeira viagem. Foi uma coisa assim que não tem como explicar. É aquilo que todo mundo quer fazer e ninguém tem coragem de fazer sozinho. Sempre fica esperando pelo outro, que a BR ela é fantasma e tem aquele medo, a gente fica todo ansiedade. Quando foi no dia, ninguém dormiu um dia antes, né? Quem vai a primeira vez A primeira vez não é coisa de... é inesquecível. Então... essa viagem, nessa primeira viagem, a gente tem tantas histórias que um dia só não dava para contar aqui. Vilauba até dormiu pilotando. É verdade, em cima da moto mesmo, realmente dormi. E quando eu acordei, eu estava dentro daquela vala, quando o caminhão passa, fica aquele rastro mais fundo. E eu já acordei, a moto, assim, abri o olho, a moto já deitada, não tinha como. O que me sobrou foi que deu um flash assim, eu lembrei quando os caras de corrida mesmo, quando cai, eles fecham o corpo e saem rolando. Então foi a minha técnica foi essa na hora, solta a moto e sai rolando. Parecia um tatu-bola, né? Um tatu-bola. Mais ou menos. O Alex Bach ia do outro lado da pista, que nós ia lado a lado para fazer um farol com o outro e ninguém comer poeira, né? E aí eu quase derrubei ele, quase fiz um boliche mesmo. Quando ele me viu eu rolando ali, ele acelerou e eu passei, quase que deu um... Strike. Mas aí passou o sono e deu para chegar no destino. Eu sempre falo pro pessoal, a 319, ela não é difícil de fazer. Mas você não pode chegar ali, dar uma de bacana e querer dizer que vai fazer ela sem problemas, porque você pode ter problemas. Sim. E a recomendação minha que eu sempre falo é o seguinte: aqui não é o lugar de se machucar. Porque pode ser algo leve, como pode ser algo que nem aconteceu comigo. Fui atendido até pelo irmão do Vilauba, o Dr. Fernando, um abraço para ele. Eu quebrei minhas costelas na segunda-feira, próximo de meio-dia. Eu viajei o restante da segunda-feira, viajei na terça e cheguei aqui ainda para ajudar. Ainda tinha 3 trios elétricos na Ponta Negra e nós fomos para lá ainda pular sambar. Esse da costela do Nereu, ele foi pagar pro Santos, né? Um abraço pro Santos. O Santos foi daqui para lá, ele e o Deusimar, e o Santos caiu, quebrou a costela e foi para Jaru conhecer o Nereu, né? Não deu para ele ir no evento. Quebrou a costela, foi uma sofrência para ele. Aí depois o Nereu ficou descontou com a mesma moeda. Vingança será maligna? Vingança do Nereu foi vir e quebrar a costela também. Então comigo foi isso, eu continuei. Né? Eu ainda consegui chegar em Manaus andando, mas poderia não ter sido esse o final, né? Porque essa história foi... Porque se perfura o pulmão num local desse aqui, você não chega. Essa história do Nereu era assim mesmo. Ele falava de uma dorzinha aqui, nós na pizzaria, lanchando lá, comendo a pizza, na pizzaria do Sérgio. E aí eu falei, liguei pro meu irmão, falei, vamos lá, consegue aí um atendimento. Aí já conseguiu, chegou no Nereu, foi fazer o raio-x e tinha quebrado assim, mas ficou numa posição que quase escorregou e para perfurar
um órgão interno até, foi um risco ali. Felizmente então, não ocorreu felizmente pior, né? não ocorreu pior, né? Então, uns menor grau, outros maior. Então, gente, façam, mas respeitem, tenham cuidado. A BR-319 a gente tem que fazer ela entrar sem prazo para sair. Exatamente. Essa informação é importante. Você quer entrar, vai fazer a 319, eu chego amanhã, esquece isso. É 2, 3 dias. Pode ser que você consiga, pode ser que não, né? Então não dá pra... Mas tem que ser entrar com vontade de chegar lá, não importa o dia. Aí, né? Eu acho que o fator psicológico, né? Quem não é da região se prepara mais psicologicamente do que fisicamente, porque é um negócio que às vezes o cara não está acostumado, ele assusta, né? Com o visual, né? Então, assim, a cabeça é que vai comandar tudo aí, é como ele falou. Entre sem pressa para poder sair. Porque se você tiver muita pressa para querer sair logo, chegar, vou entrar hoje na 309, sair amanhã lá em Manaus, pode ser, como você falou, pode ser que não aconteça, né? O fato é que não é nada extraordinário, ou depende muito de cada um, do entendimento de cada um e também das circunstâncias em que ela vai se encontrar. Nós fizemos uma viagem para Madeira Road esse ano. Um abraço pro Viramundo Rasgachão Rondônia, que nos recepciona muito bem todos os anos. Uma grandiosa festa. Uma festa maravilhosa. Quem não conhece, parabéns, aqui de Manaus ou de outros estados que queiram ir ao Viramundo Rasgachão, tem uma festa fantástica. Então, às vezes a gente chega... Eu fiz a viagem mais fácil que eu tive da história esse ano para ir. Mais fácil no sentido de que foi boa, tranquilo. Foi boa. Mais tranquilo. Mas teve motociclistas que foram junto com a gente e voltaram na mesma época, um dia ou horas antes, e que tiveram dias terríveis, né? Então vai depender da experiência que você tem com off-road, vai depender do momento que você vai estar na estrada, como é que ela vai estar. Isso. Mas eu já tive experiências como a que a gente fez, essa viagem que a gente fez em 2018, que eu sofri muito. Eu sofri muito e caí. A gente chegou no Gaúcho, e pra gente chegar no Rio Novo faltava 120 quilômetros, mais ou menos. 5 horas da tarde, um sol lindo, maravilhoso. Tá passando um flash na tua cabeça, né? Aí um sol maravilhoso e a gente disse, não, vamos dormir em Rio Novo. Daqui 2 horas a gente tá lá e toca o pau. Não deu, acho que 20 minutos, o pau estourou pra lá de chuva. Meu amigo, nós fomos chegar em Rio Novo com strike. Eu acho que ia dar umas 11 horas da noite, ou 10 horas da noite, entre 10 e 11 da noite. Olha que esses dois conseguiram fazer 2 XRS bater. Rapaz, foi muito tombo, meu amigo. Daí pra lá foi tombo. E não era nenhum barriga verde, já tinha rodado algumas vezes. Eu sou lá. Representante do MAI no Amazonas, Moto Apoio Internacional, e eu recebo muita pergunta das pessoas que querem fazer a 319, principalmente o que eu preciso preparar para essa viagem. A primeira questão é prepara seu psicológico. Exatamente, eu falo. Não tenha pressa. Imagine que você vai fazer qualquer off-road por aí, é o suficiente, né? As dicas a gente vai dar sobre combustível, água. Hoje em dia não precisa mais, que antigamente a gente fazia, tinha que levar um fogareiro para fazer nossa alimentação, né? Hoje tá mais agora tem mais paradas. Tem mais recursos, né, na 319, né? Até a internet nós temos lá no meio dela, né? Em vários pontos tem internet. Na média de 120 km de um ponto, né? Isso mas mesmo. Então, coisa que há 7 anos atrás era... Mas o que eu falo sempre é prepara teu psicológico e pronto, né? Todos nós aqui que já fizemos a primeira vez, deu trabalho, era um sonho a gente fazer ela, né? E depois que a gente fez, a gente viu que não é tão difícil, né? Algumas 3 ou 4 vezes eu cancelei porque eu não queria fazer sozinho e os companheiros desistiam. Aí foi quando conheci essa moçada bacana, Assunção, o Bac e outros mais aí que nós fizemos. E aí eu vi que não era um bicho de 7 cabeças. É tanto que outras vezes eu fiz só eu e minha esposa, eu já fiz sozinho. Né? Então, basta se preparar, 319, né? Basta se preparar o psicológico. E a experiência conta, né? A gente há de convir. Quando você vai, por exemplo, a gente fala que o barriga verde é aquele cara que não tem muita experiência com algo, né? Então a primeira vez que eu fui, realmente sofri bastante. O Farinha, que é um excelente motociclista, ele fez a 309 com a gente, de XLão. Rapaz, teve um momento que ele parou. Chorou. O que eu tô fazendo aqui? Um abraço, Farinha, um abraço. Um abraço. O Farinha teve um momento que ele quis desistir. Então, e a moto dele ficou sem descanso. A gente arrancou uma estaca no meio da estrada e ia apoiando a motocicleta dele, onde tinha que parar.
Então é fantástico. Ele chegou a um ponto lá no meio da BR que ele queria retornar sozinho, que ele achava que não ia conseguir voltar. E detalhe também, né? Isso, na 319 a gente. E depois disso ele fez várias vezes, né? Tanto que a gente tem vários amigos que ganhou uns apelidos lá, né? Temos o Roda Quadrada, grande abraço aí, Roda Quadrada. Temos o Vaca Atolada, tudo é lá. Ele e o Farinha que atolou as motos que a gente teve que desenroscar, né? Tem vários apelidos lá. Se rodar com o Bach, vai ganhar. O Bach é o cara da cursa, meu amigo. Caiu ali. Não adianta ficar com raiva. É uma das coisas bacanas de uma viagem em grupo, é isso aí, né? Essa curtição, essa zoação aí, os apelidos que surgem. É verdade. Isso é interessante, é legal. Um abraço pros poaqueiros aí, todos os nossos irmãos poaqueiros. E em especial ao Elton, né? Que está passando por um momento de dificuldades aí, enfrentando um problema de saúde. Meu irmão, logo você vai estar estabilizado, se Deus quiser, assim como o nosso irmão Francisco se recuperou de um acidente há pouco tempo. Eu passei também que a gente ia ter esse evento aqui, e nós temos aquele lá em São Paulo também, meu primo Valdecir, conhecido como Lulu, tá lá com a camisa, empolgado assistindo a gente. Grande abraço. Tem minha irmã, meu irmão lá em Santa Catarina também, que estão com a camisa lá e olhando a gente daqui. Valeu. Um abraço também ao Hermes Forte lá em Santa Catarina, né? São Francisco do Sul, em Santa Catarina, que tem inaugurou sua pousada, uma pousada maravilhosa lá. Quem for a Santa Catarina, quiser visitar a pousada do Hermes, a pousada Imperador lá, bem no centro histórico da cidade. É um lugar fantástico lá, e ele vai ter desconto para os motociclistas aí, para a galera que nossa, a próxima parada, né? Vamos lá. Nereu, eu gostaria de ouvir de ti um pouco essa febre aí, né, gente? Os meninos aqui também. Essa febre que tá ocorrendo no Brasil aí, de um bando de doidos aí, que é doido pra todo lado. Esse povo é doido. É doido espalhado pra todo lado aí, meu amigo. Como é que surgiu essa ideia? Como é que tá essa loucura aí? Vocês estão invadindo tudo, né, meu amigo? O Doidos por Estrada surgiu em 2014, quando eu comecei na minha vida no motociclismo. 2014, 9 anos agora. Doidos porque a nossa cidade é Jaru, que era a capital dos doidos. De fato, historicamente falando. Historicamente, lá só tem doido naquela cidade. E então nós começamos o grupo em 3 pessoas, mas esse grupo em 2015 ele adormeceu porque me convidaram para fazer parte do motogrupo Cachorro Banguelo, onde eu fiquei Que não era Cachorro Banguelo? Não existia. Não existia Cachorro Banguelo. Uhum. Eles criaram lá e me chamaram para fazer parte, onde eu fiquei até 2020. E aí eu, por algumas diferenças lá, algumas divergências, eu acabei saindo. E resolvi reativar o Doidos. Mas não como motogrupo, com sede, com presidência, com nada. Amigos, um grupo de Facebook. Amigos que gostam de rodar e que gostem e respeitem as regras. Que não precisa repetir para quem quer entrar. Os doidos não precisa repetir. Então nós não temos sede, não temos presidência. Só amigos que têm o prazer de rodar. E essa, como você disse, tá sendo quase que uma febre, porque estão aderindo muita gente, né? E graças a Deus todo mundo tem liberdade para rodar, não temos regras que tenha que ter feito isso ou aquilo para poder entrar. E claro que respeito ao código biker, né? Respeito. Que tanto se fala, o respeito, né? Aqui em Manaus a turma aqui abraçou mesmo com gosto para fazer o moto casal. E é outra modalidade que está tendo bastante aceitação. Uhum. Começou o André, que é grande incentivador, tem a Aninha, tem o Edson, a Josi. O Edson até tá lá em Boa Vista agora, né? Ele que sofreu um acidente lá. Sofreu um acidentezinho lá, a Josi tá até com um ferimentozinho lá. Aí tem mais o Kleber. Tem mais. Eu não vim Alex Bach. Alex Bach. Eu tenho inclusive pessoas de outros grupos que hoje também são doidos. Nada impede. Pássaro Baiano,
Paulo, de Boa Vista, Canindé e tantos outros. Na Bahia, tem no Pará, tem na Paraíba, tem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem no Paraná. Sabe mais ou menos quantos doidos tem hoje? Piloto? Eu tinha uma planilha. Eu tinha uma planilha que misteriosamente sumiu e eu vou ter que voltar no histórico do Facebook, porque toda vez que alguém queria, eu ia lá dar as boas-vindas. Então eu vou fazer isso e vou procurar saber. Mas nós devemos ter já mais de 30, 40 coletados, talvez. Tem mais mais. de 50 coletados. Tem mais. E graças a Deus a aceitação está sendo boa. E já estão me cobrando para a gente fazer o encontro dos doidos, que já era para ter acontecido. Excelente, acho que com a experiência que tem aí de giro vai ser um excelente encontro. Isso é um grande motivo pra gente, eu quero viajar. Qual é a data mesmo, Nereu, desse evento, já pra gente se programar? Eu queria fazer ele longe para as pessoas poderem viajar. Se eu fizer pro norte, tem gente lá que não vai rodar porque é do norte. Se eu fizer no sul, acontece a mesma coisa. Eu fazendo no centro do país, que era a minha ideia. Goiás, Mato Grosso, por aí, mas ainda está indefinido. Como o calendário que eu vi desse ano já estava totalmente bastante eventos, porque depois da pandemia começaram a vontade de se encontrar, de viajar é grande, né? Então eu não encontrei uma data ainda, mas ele está começando a nascer. Isaías e Jailton. Olha aí o Indião. Vão coletar. Você conhece Paraunas, lá em Goiás? Tem um doido que anda de Tem pop? um doido que anda de pop lá. Cara, tem local lá e ele tem uma forte influência naquele município lá, cara. Esse doido Luiz Barros passou no Jaru dia do meu aniversário. Isso, esse maluco aí, Luiz Barros. Gente boa, amigo nosso. Já fui na casa, abraço Luiz Barros. Cara, eu gosto daquele local ali. E ele é central. Então, gente, graças a Deus com a amizade que a gente tem a nível Brasil já, né? As pessoas querem aderir, entram. Vocês, todo mundo, eu fico feliz que todos vocês têm a camisa dos doidos, quer dizer, apoio. Não, eu deveria até estar formando um caixinha em prol dos doidos, né? Sim. E eu não fiz isso no início. Para fazer frente a alguma despesa, para dar apoio para pessoas que estão em viagem, os doidos pagar despesas de irmãos, Sim. mesmo que não seja dos doidos, né? Pra gente fazer isso e eu não fiz, mas tudo bem. Vamos em frente. Pode ser que uma hora dessas... Tocando nesse assunto aí, Nereu, e eu acho que é um fator importante essa questão do... Porque às vezes o motociclista, ele tem um sonho de fazer uma grande viagem e às vezes ele não sabe por onde começa, ele não sabe como termina e às vezes até as condições, né, financeiras para bancar hotel, para uma viagem, vamos dizer assim, confortável, né? Aí tem uma certa limitação, aí o cara vai adiando. E o que eu acho interessante nesse nosso mundo, nesse nosso meio, para as pessoas que praticam realmente, é a questão de você ser bem recebido e principalmente de você receber. Eu acho que no Amazonas a gente ainda está meio que engatinhando nessa questão da recepção, da receptividade dos irmãos que vêm. Claro que a gente tem que ter uma preocupação de quando um motociclista vem, se ele é bem indicado para a gente poder receber no nosso ambiente ou na nossa casa ou em algum local que a gente tem para receber, mas a gente aqui no Amazonas a gente não engatinha. E quando a gente vai para fora, né, que muitas vezes você nem pede apoio, né? Mas se você dispõe e diz que vai passar no trecho e tal, a pessoa já tá te ligando, já tá dizendo: irmão, ó, eu tô aqui, você chegou, eu vou te receber. É muito comum isso lá fora, né? E é uma coisa que te traz uma alegria, um desejo maior de voltar ou de estar sempre na estrada, né? Isso é fantástico, isso lá. Sem sombra de dúvida. A verdade, Assunção, isso aí é um ponto de vista, entendeu? Muitas pessoas que eu recepciono em Manaus elogiam o norte, a região norte, entendeu? Às vezes, por a pessoa estar na região dela, ela não acha necessidade de estar solicitando apoio ou dando apoio, porque ela acha assim, tem vários grupos para isso. Mas quando ela viaja, eu tenho o hábito de nos grupos, não ficar todo dia postando, mas quando eu viajo, cara, todo dia eu tô em todos os grupos postando foto lá, entendeu? Então todo mundo sabe que eu tô viajando daquele grupo. Então quando as pessoas vêm pro norte, eu ouço muito, eu falo, para, vocês no norte são 10, vocês no norte vocês recebem a gente mesmo com maior fervor, assim.
Não, então é muito um ponto de vista de cada um, entendeu? Porque na hora que a gente está realmente na estrada, aí sim você vai ver como tanto norte, sul, nordeste. Cara, eu cheguei pro Nordeste, fiz Nordeste, os caras me colocaram nos grupos de lá. Era apoio demais, assim. Teve o caso lá da Mana, lá de Maceió. Maceió, salvo engano, Maceió. Me ligaram, cara, mano, me ofereceu um apoio, tô aqui e tal. Quando cheguei lá no apartamento dela, não, a chave tá com o porteiro aí, apartamento na beira da praia, ela tava viajando, não sei pra onde, nunca me viu, mas me deu a chave do apartamento para ficar na casa dela. Fiquei 2 dias lá com a minha esposa, fomos embora, deixamos a chave lá. Nunca vi ela, mas eu conheço ela e nunca vi ela, entendeu? Esse é muito apoio que a gente só sabe realmente quem está na estrada. Então, não, perfeito, você viajando. Isso você vai... muito questão de ponto de vista. Quando a gente está na estrada, a gente vê apoio, é forte no Brasil inteiro. E sem contar o peso do colete, né? A pessoa sabe que é coletada, pode estar um ouro em pó ali, ninguém mexe, o respeito é muito grande. E detalhe, né? Do jeito que você chega, você deixa limpinho, tudo no... É diferenciado esse nosso sistema, né? O Eurípides de Ji-Paraná e o Polaco apresentaram dois membros, que é o James e o Testa. E eles não tinham experiência de viagens, não sabiam o que era um colete, não sabiam o que significava um colete. E eu aceitei eles nos doidos, que poderia ter sido em qualquer outro grupo, que tem a mesma receptividade, né? Qualquer um. Então eles viajaram e quando eles voltaram assim estupefatos, com a alegria de ver a forma como eles são recebidos em qualquer local, que gente que nunca viu, que eles nem imaginavam. Verdade. Então aí entra o que o Vilauba estava falando, a pessoa que viaja em trechos pequenos, que não precisa de apoio, não conhece esse lado, né? E a gente às vezes passa aí 20 e tantos dias na estrada. Tem o caso do Gabriel Morales, da cidade de Caleta Oliva, na Argentina. Nós estávamos em 8, ele levou para dentro da casa dele, né? Nunca viu a gente. E a maior alegria dele é receber quem está viajando por lá. Quer dizer, viu aquela turma, nós todos coletados, né? Cada um com o seu razão. E ele levou todos para dentro da casa dele, foi sensacional. Gabriel Morales, abraço para você, meu amigo. Perfeito. Teve um episódio muito interessante em Carolina, né? Que a gente ficou lá na pousada das famílias, né? Carolina do Maranhão. Recanto das Famílias. Recanto das Famílias. Terceiro encontro de moto aventureira da BR. Eu ouvi do Geleia, né? Não sei se foi exatamente da forma que eu vi, que o pessoal, quando foi receber a pousada, né? Até na hora de devolver, porque a gente ficou quase que tomou conta de tudo, né? E aí a proprietária falou pra ele, perguntou quem éramos nós, né? Porque... Foi pra mim? Foi pra você? Pra mim ela perguntou. Foi pra você? Quem são vocês? Ah, sim, perfeito. E conta essa história aí, Nereu, como é que foi isso aí? Fala direito pra gente entender. Foi chegando os barbudos e azedos e fedidos, né? Tatuados. Os mal encarados. A mulher colocou as 2 mãos na cabeça, meu Deus, vão destruir tudo aqui. O que eu fiz? O que eu fiz para aceitar essa turma toda aqui? Foi chegando aquela turma, eles se apavoraram. Eu lembro claramente, tinha um pé, não lembro que fruta era. Tinha coco, eu lembro que tinha coqueiro. Mas tinha uma frutinha amarela, não lembro o que era aquilo que estava em frente lá, a pousada dela. E foi chegando aquela turma. Quando ela viu quem fumava, alguns poucos, não jogava o cigarro no chão. Quem derrubava um lixo, juntava. E quando ela viu que houve aquela confraternização, e no sábado à noite, quando houve aquela oração, que o Ismael Valauer, grande irmão, fez aquela belíssima oração, aí começou a cair a ficha dela. Ela pensou que a gente iria destruir aquilo tudo. E quando todo mundo foi embora, que eu fiquei por último, eu saí de lá no domingo para saber se havia ainda alguém deixado algo sem pagar, pra gente ir lá pagar e tudo, né? E ela disse que não, que estava tudo certo. Aí foi onde que ela me perguntou, quem são vocês? Aí, porque a gente viu aqui que quando vocês chegaram, nem todos se conheciam. E quando vocês se abraçavam, era como se fossem velhos amigos. Pois é assim mesmo que a gente age, né, no nosso mundo. Isso aconteceu também agora no encontro dos porqueiros, que teve aquele motorhomer,
né, que por acaso se encontraram no meio da 319, um apoia o outro, e o cara do motorhome são os caras lá do Rio Grande do Sul, o casal, né? O casal lá que eles têm um... Eles estão na América Central agora, né? Estão indo por lá. E aí eles ficaram impressionados, como é que a gente se encontra assim, gente que eles nunca viram, nunca sabiam que existiam, e eles percebem que a gente também, muitos não se encontravam, mas quando encontra ali, todo mundo é amigo. E ele, de motorhome, não estava no motociclismo, né? E nem na rota deles, né? Foram parar lá no... Isso, ele foi inserido na nossa turma. Mas ficou de boa e foi um pessoal assim que... E detalhe também, né? Tem muita gente que não conhece, que tem um encontro na cidade, mora lá, participa de rolês lá e não sabe. A gente de outros estados viaja. Vocês estão vindo para um evento do quê? Nunca ouvi falar. O Viramundo Rasgachão é o mesmo. Várias e várias vezes que a gente para em alguns postos, vocês vão... Tô vendo passar muitas motos vindo daí da 319. É um encontro. Encontro aqui na cidade, mas começou agora. Comigo já aconteceu umas 3, 4 vezes isso. Então é impressionante, né? É porque nós somos o pessoal da cidade não né, sabe e o de outros estados tudo sabe. Isso aí... Esse é nosso... nós somos... Esse nosso mundo, né? Esse nosso uma mundo, magia. né? É uma magia. Ele é estranho a alguns, né? Isso encaixa no que eu falei no começo aqui do programa, né? Eu já participei de vários grupos que não eram de moto, eram grupos de esporte, grupo de carro, grupo de outras coisas, mas quando eu cheguei nesse grupo, nessa família que é o motociclismo, eu falei, cara, eu não quero sair daqui nunca mais. Porque acontece justamente o que vocês acabaram de falar. A gente acaba de conhecer alguém, de um motociclista de um outro estado, que nunca se viu, acaba de conhecer, parece que é amizade que já tem já de anos. Verdade. E quando você cruza com um outro motociclista que está de colete, e pelo colete, pela sua vivência, você olha para o colete do cidadão, já consegue identificar quem é a pessoa pelos bordados que ele tem. Então sabe se é uma boa pessoa ou se não é uma boa pessoa. Eu fui fazer um Sim. cortezinho aqui para não esquecer, porque é a idade, né? Eu fui recebido carinhosamente por um irmão que eu não conhecia. Na primeira vez lá na casa dele, levou a gente para um sítio, fez um churrascão lá, coisa impressionante. E fui, eu acho que por ter visto o Gengis lá, e eu fiquei com um pouquinho de ciúme e fui na cola e fui para lá. Onde foi? Fala aí. Esse ano, sem combinar nada, o Gengis foi para lá, novamente. Eita. E eu falei, o Gengis foi de novo, pois eu vou de novo. Aí eu vi, esse ano mudou a coisa. Tinha toalhinha, sabonete. Lá vai. Isso é, pessoal, isso é onda. Coxinha. Não, isso aí é onda, isso é onda do Nereu, isso é onda do Nereu. Ciúme. Um sonho de valsa em cima da cama. Um sonho de valsa? Tinha. Não, calma, que é o seguinte, eu cheguei na casa do meu amigo Mário, lá de Joinville, que tá assistindo a gente aí, Mário. O Mário hoje tá conhecido como o homem do bombom. Porque é o seguinte, foi estranho, foi. Cheguei lá no quarto. Muito estranho. Primeira coisa, ele falou pra esposa, olha, vai pra casa da tua mãe que eu vou receber o motociclista aqui. Eu disse, opa, peraí, o que tá acontecendo? Aí só ele na casa dele, né? Aí eu chego no quarto, tá lá a cama bem feita, a toalha bem enroladinha, aí do lado da toalha um sabonete, uma outra toalha enroladinha também assim de rosto. O Hotel Slaviero, daquele padrão. Daquele padrão. E um bombonzinho, sonho de valsa. Aí quando eu olho pra porta, sem chave. Sem chave na maçaneta, né? A maçaneta lá, eu disse, rapaz, o negócio aqui tá esquisito. Mas galera, isso aí é só zoação, isso é zoação da galera do motociclismo e tal. É a característica Mário, de cada, né? Então hoje o Mário lá de Joinville, um grande abraço pra você aí. Uma excelente pessoa. E é um cara que sabe fazer um churrasco lá de. Como é que é? De ovelha? De ovelha. Cordeiro, exatamente, de cordeiro. Um abraço pro pessoal do Guri Velho, um motogrupo que os caras têm lá, que o pessoal animado. Se somar todas as idades de todo mundo, acho que dá uns 2.000 anos. É só o pessoal assim, sabe? É só dinossauro. Mas ó, um grande abraço. Um grande abraço pro meu amigo de Joinville aí, conhecido como o homem do bombom agora aí de Joinville. Eu cheguei agora em março. Eu passei lá no Farinha. Lá de... Ele falou que tá vindo pra cá, hein? O Farinha. Tem o Farinha de Santa Catarina. Santa Catarina, E comi uma bacia de camarão. Eu pensei que era o último camarão que eu ia comer, eu comi tudo. E quando eu andei uns 15 quilômetros, começou aquela alergia. Quase morre, Nereu. E eu parei no posto lá e pedi socorro lá. Eles chamaram a ambulância, chegou 3 paramédicos e me levaram pra Araquari, um pronto-socorro.
Aí lá me medicaram, tranquilo, daí eu peguei um Uber, ele me levou de volta, peguei a moto, o pessoal do posto me atendeu maravilhosamente bem. Não queria nem deixar seguir viagem, mas eu tinha combinado que eu ia lá pro Mário. Eu falei, eu tenho que ir lá, tem um chocolatinho me esperando em cima da cama. E ganhou o chocolate? Ganhei. Viu Depois, aí? depois você manda a localização pra mim lá. Você vai buscar o chocolate também? Olá. E tinha o congelador dele lotado de Spaten. Espata, ele toma espata, ele gosta de espata, cerveja de E eu espata. cheguei lá, eu tava todo grosso, parecia um monstro, um jacaré, todo deformado, porque me deu alergia muito grande do camarão. Eu não sabia que eu tinha alergia e eu mandei ver. E cheguei lá, falei, mas eu acho que já fez efeito, vamos pra Spaten. E fomos embora. Eu saí do hospital, fomos lá e secamos aquela geladeira dele de E Spaten. você ficou bonzinho, mas alergia. Ficou bonzinho, melhorou. as patas Acho que era falta de álcool. certinho. Falta de álcool no corpo. Galera, eu gostaria de lembrar também que nesse final de semana aqui em Manaus, né, para quem está nos assistindo aí, nós vamos ter amanhã, sábado, o evento da inauguração da nova sede do Almas Livres, né, dia 29, e também o aniversário do Dinossauros, Dedé. 13 anos Dedé. do Dinossauros Grande Motoclube, nosso irmão Dedéu aí, e 50 anos que ele roda de moto. Ele Tem história. 50 anos de história aí. Vou trazer ele aqui para contar com aquela velha guarda ali, né? Muitas tem história. histórias do motociclismo do No Amazonas, Amazonas, aqui, exatamente, né? Essa tem uma turma aí que tem muita história para contar pra gente e bons ensinamentos. Tava com o Né? Dedéu agora de manhã lá na garagem lá. O Dedéu foi lá pegar o certificado dele. Uhum. Gente finíssima. Finíssimo. Ele tava muito feliz porque ele aprendeu no ano passado a fazer no WhatsApp, né? O colar e copiar, né? Colar uma mensagem e copiar. Copiar. Aí ele tá fazendo isso agora. porque Tá fazendo agora, ele tá enviando a o lista, convite a com lista do convite, exatamente. E você não tá lá, ele pega, ele lembra, tu não tá, ele manda o convite pra ti, copiado lá e... pra Dona ti. Rai, um abraço pra você, Dona Rai. Eu tô vendo Depois aqui nós que você vamos, tá gente, rachando né? da Conversar risada, esse né? certificado aí. Eu tô quase ouvindo a Eu sua peço voz desculpa aqui, novamente, Dona Rai. porque Abraço era pra trazer você, pra cá e eu abraço. acabei esquecendo. O André. Na realidade tá lá no carro. Tá lá no carro o certificado. Perfeito. Meu Tá, amigo vou Américo, mostrar pra vocês de aqui. Chapecó. É bacana, né? Bem-vindo, Américo. Parabéns pela Vamos ver o que a gente iniciativa tem que aí. fazer pra ganhar um certificado. O Américo não é motociclista, Eu mas acho é que- apoiador. Já fez a Foi 309? Eu não Chapecó, sei não, eu tenho minhas você dúvidas, vai, eu tenho minhas dúvidas se tu fez a 309. Agora é impressionante, às vezes a gente está indo na estrada, aconteceu com todo mundo tá viajando, principalmente com quem viaja mais distante, com certeza, com vocês também. A gente está indo na estrada aqui, de repente alguém buzina, uma moto, um carro, vê a identificação que a gente, pelo colete ou pela placa da moto, não mais agora pela Mercosul, né? Mas Sim. antes via muito, né? Ou então pelo colete. E o cara já te alcança, o cara faz de tudo para buzinar e fala, eu sou motociclista, o cara às vezes está de carro. Sim, eu sim, tenho acontece. apoio para vocês aqui, vou ficar na cidade, e o cara oferece apoio, o cara... E acontece muitos apoios bacanas, assim, eu já... Algumas oportunidades, eu tô na estrada, e o cara, ei, tem apoio para você dormir? Não, irmão, vou na estrada. Vai almoçar onde? Aonde? Não, então vai almoçar lá em casa e tal, e já manda um zap para a esposa, prepara mais um prato que um amigo meu tá indo almoçar aí, a gente faz aquela amizade e fica uma amizade bacana, assim, um cara que me parou na estrada e de repente, daqui a pouco eu tô lá comendo na mesa com a E família outro dele. detalhe também, né? Que aconteceu conosco também. A gente estava lá na Bahia, o irmão do 100%, o seu José, recebeu a gente bem lá na Caixa Prego. Caixa prego. Caixa prego, Quando né? alguém te mandar pra caixa prego, fala, sobre- tem o dinheiro que eu vou, sobre pensa caixa num prego. lugar Vai pra bacana. Caixa Prego, a gente É pensava bom, que é era bom, longe. Caixa Prego é bom. bonita. Eu conheci a cidade e existe realmente a Caixa Prego, é É na Bahia. cidade ou é uma praia? É uma vila, uma vila. Uma vila na praia. É na beira da praia. Quando alguém de te Caixa mandar, vai Prego. pra Vai caixa pra prego, Caixa fala, paga a Prego, passagem que existe. eu vou, você não vai perder não. E nessa viagem, dali a gente seguimos para Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo. Andando numa rodovia lá em São Paulo, parei do lado de um outro motociclista, ele estava também coletado, buzinando, cumprimentando. Aí ele falou assim, vocês estão viajando, são de onde? Foi de Manaus. Ô, encosta aqui, encosta aqui. Rapaz, a gente paramos, batemos um papo rapidinho, e ele levou a gente para a sede de um pessoal lá em Itaquera. E aí, chegou lá, apresentou os caras de Manaus e não sei o que, aquelas coisas todas. Peraí que eu vou ligar para um cara. Rapaz, ele não liga, não é pro José que recebeu a gente. Inclusive, hoje a gente anda com um brasão aqui, ó, 100%. Celso Lopes de Que Espírito Santo é entrou aí uma agora. irmandade assim que a gente Doido. pensa que não, quase todo mundo se conhece, vai ver, é parceirão daquele outro. É uma grande satisfação, né? Foi joia mesmo.
Bacana demais. São isso. coisas inesquecíveis pra gente. Aproveitando falar sobre apoio, né? Quero agradecer meu amigo Júnior Soares, que está aqui no estúdio com a gente, que me recebeu lá nessa minha viagem que eu fiz pro Ushuaia, lá em Campo Grande, que fez aí uma homenagem pra gente, né? Mais um irmão que eu conheço aqui hoje. Ele Bem-vindo. chamou uma galera, reuniu uma galera lá naquele, como é que é o nome daquele motoclube lá? O Anarquia? Anarquia Motogrupo lá. Vocês fizeram uma anarquia lá. E foi muito Teve bacana. bom? Teve um churrasco delicioso, maravilhoso aí. Obrigado, Júnior. Obrigado aí. Pode fazer uma carreteira naqueles arados. Assim, cada região tem suas peculiaridades ali, cara. Mas é bom demais, é bom o demais. negócio que eles fazem no arado ali. Você falou em Campo Grande, eu tô lembrando aqui, o Raveducci Sim. me falou assim: quando você passar em Campo Grande, o que você vai fazer? Você vai ficar 5 dias na minha casa? 5 dias. Ou eu vou tirar a chave da sua moto? Né? É bruto isso, né? Eu não fiquei, mas eu saí de lá chorando. É bom demais essas amizades que a gente tem no motociclismo, né? São amizades que não tem explicação, não tem preço, não tem como explicar, né? O fato também de a gente estar aqui, aí o irmão tá lá do outro lado, depois que te recebe uma vez, aí tem um desejo tão grande de se reencontrar, né? Que você quer voltar lá, não tem jeito. Às vezes, por que muitos que podem viajam bastante? E às vezes, cara, você foi no mesmo lugar? Pô, mas você foi tão bem recebido, a recepção foi tão maravilhosa, calorosa, aquele carinho, amizade, que todo o restante, às vezes o contexto ali, ele é indiferente, porque o que você sente, o calor humano, o carinho das pessoas, isso aí vai mudar a tua rotina, a tua rota de viagem, e o desejo de voltar ali, certamente ele vai ser... Eu acho que isso faz parte de uma viagem de moto, né? Como você falou, o destino é legal você chegar, mas o que você faz entre a sua partida da sua casa até chegar no destino, essas pessoas que vocês encontram, que a gente encontra no caminho, é o que faz na nossa viagem. Escreve a história. Né? E isso é a viagem, isso faz parte da viagem. Eu saí de Jaru para chegar em Cascavel, uma viagem que faria tranquilamente com 3 dias. Eu demorei 11, e quando eu cheguei lá, começou a pipocar as broncas, porque se eu tivesse que parar em todos que me cobraram, demoraria 30 dias ou mais, né? Isso é muito gratificante. Uma viagem de 3, né? Sabe o que eu acho impressionante isso, que é daquela vibe do pássaro baiano, explicar o inexplicável? Sim. O cara, assim, tem lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, qualquer local, um encontro onde o almoço, o jantar é 0,800. Aí o cara sai daqui de Manaus, gasta todo o equipamento. Gasta assim, 4, 5 mil reais pra chegar lá. Dá 5 mil, assim, mínimo, né? Pra chegar lá só porque o jantar é grátis. É grátis. Tem fundamento isso, cara? Não tem. Não é o jantar, né? Não é o jantar. A gente sabe, né? Não é o jantar. Não É vai porque... você chegar lá pelas amizades, né? Mas uma outra coisa que não tem preço, é você chegar na casa de um amigo, pernoitar na casa do amigo, e o amigo falar assim, bora tomar um café, né? Ele tentar preparar um café e a gente vê ele... como é que fala? A preocupação dele. Não. A falta de habilidade que ele tem na cozinha. Eu não vou dizer quem é o cara, é um doido que mora ali em Jaru, sabe? É um doido que fazer o café. Não, rapaz. Já me contaram. Já te contaram, já? Jaru também. É um doido que eu conheço ali em Jaru. Eu vou só falar a primeira letra do nome dele, tá? Começa com Nerê o nome dele. Ele é a primeira, só essa letra. Só essa letra. Não fala o resto, não. A intimidade dele com a cozinha, meu Deus do céu, sai, daí. Não, eu entendo bem de panela, eu sei fazer cozidão de água. Cozidão de água. Especialidade. É o que essa habilidade eu tenho. Essas coisas que é divertido a gente, né? Curtir a estrada. Eu deixo a pessoa que vai lá em casa, eu falo o seguinte, você fica à vontade. O ingrediente está aqui, os talheres estão ali, aqui. Te vira, faz aí. Te vira. Eu mas mesmo, me chama. Claro. Eu deixo totalmente à vontade. Se estiver pronto, me avisa, né? Pra mim vir tomar café também. Bom demais. É impressionante mesmo, a gente chega na casa de alguém, algum recebe a gente. E, cara, a gente já chega cumprimentando como um amigo, né? A gente, pelo colete, o peso do colete é muito importante isso, porque nunca viu o cara, mas tu já chega cumprimentando como um amigo e já se sente em casa e faz uma piada ali com ele e sabe que vai ficar tudo de boa, tranquilo. Mas tu sabe o que eu acho que também o que acontece com relação a isso aí? Hoje, no nosso meio, o nome tem muito peso, né? A indicação tem muito peso. Então, se você, porventura, Deus o livre, você fizer uma bobagem no nosso meio que está
não está de acordo com as nossas leis, né, com o nosso código biker, a repercussão é imediata e é gigantesca. Então você acaba sendo deixado... Michael Mendonça. Né? Michael Mendonça é gente fina, grande abraço pra ele aí. Você acaba ficando de lado, né? Você, ninguém te recebe mais. Você de milho, melancia e outras frutas lá, né? Um zero à esquerda, Luiz se Padilha, você fizer alguma bobagem. Santa Rosa. É claro que nós Samuel aqui não fazemos isso só porque temos essa limitação. Fazemos o Lins está aqui agora, um Lins. espírito Abraço pra que você. é do motociclismo que faz com que a gente... Celso de Souza falando quem passar por Serra do Espírito Santo. É o que a gente aprendeu. O Celso, o grande Celção. Celção, O Celção, já veio aqui, recebi ele aqui, já fiquei lá na casa dele. Celção, é doido por estrada. Doido por estrada, o Celção, é? Olha só que maravilha. Doido por estrada da velocidade da vida. Então vai pegar uma poaca pra cá. Pessoal, nós vamos ter também Samuel, no próximo, amigo. Acho que no próximo Claro que eu mês. lembro, eu tenho um vocês calendário de dormiram eventos lá. já, né, desse Abraço, meu querido. Desse nosso retorno, né? Depois pós-pandemia, os eventos estão acontecendo mais. Aqui na nossa região nós temos muitos eventos de motoclubes. Na última contagem que eu fiz, eu acho que a gente tinha entre motoclubes e motogrupos mais de 70 aqui em Manaus. Então a gente tem uma boa irmandade, a gente tem bons relacionamentos aqui e bons eventos também. Sim, claro. A gente vai ter evento esse mês, findando esse mês nós temos eventos agora, que é esses que eu citei para amanhã. E nós temos no domingo também o motopasseio, né, do Tiradentes, que vai ser do Batalhão de Trânsito, né? Que vai acontecer com saída na Ponta Negra, acho que às 15 horas, e o destino é o Sambódromo, né? Então tem esse motopasseio que vai acontecer no próximo final de semana. No mês de maio deve ter outros eventos. Eu peço aqui, inclusive, aos irmãos que estiverem nos assistindo e quiserem compartilhar conosco os eventos que vão ocorrer na cidade de Manaus, na região norte, como nós temos eventos em Santarém, temos outros eventos ali pelo Pará, o evento do Anjos Urbanos que vai acontecer aí no próximo mês, eu acho que é em julho, né? Que vai acontecer aí, que é um evento excelente também. Sim, né? Todos aqui já participaram e sabem que muito bom, a gente é muito bem recebido, é fantástico lá, e Itacoatiara ser bem recebido como a gente é da forma lá. Apesar das nossas limitações quanto a essa estrada também, que ela não é tão atrativa, né? Mas a gente deram uma melhoradinha na estrada agora. Inclusive, eu vim de lá agora, os buracos viraram de ponta cabeça, viram só lombadinha. Jesus. Tem buraco no barranco, Vilauba em e o vez de Baque, entrar na agora estrada. eu e o Baque, a gente está idealizando para ir para Jaru, né, do lado do Dadá, que vai ter, e depois esse é o Riders, seguir para Riders do então Norte. a gente está programando uma rota ali que a gente está com Geleia, alinhado com Geleia e o Livre de Santarém, que a gente quer Itacoatiara, Parintins, atravessar para Vila Amazonas e depois ir para Santarém para descer pela 163 até lá perto de Sinop e entrar pelo Mato Grosso para sair lá em Machadinho. É uma rota que a gente não conhece, né? Para visitar o Riders e depois o evento de Lábrea. Depois o evento de Lábrea e voltar pela 230 até Santarém, né? Até Rurópolis para depois entrar para Santarém. Vai fazer a mesma rota, né? Indo e voltando? Essa parte aí da 163 que você vai entrar ali para Mato Grosso para Rondônia ali, eu acho que é a rodovia do Estanho. Pelo menos uma parte dela. O Geleia está chegando aqui amanhã. É um trechinho pouco, eu conheço ela. É pouca. A gente está alinhando essa aí para fazer rodovia do essa. Estanho, ela vai lá para os Campos Amazônicos, sai lá no quilômetro 150 da igual da 230, né? Da 230. Quando eu fiz lá pro seu Urnal, lá do Condor, depois eu fui pro Moto Mulheres, né? E na volta eu já não queria fazer as BRs, né? Porque algumas vezes já tinha vindo. Então dei um zoom ali no GPS ali e vi tinha a rota da soja, por poder do Mato Grosso, nas estradas de barro ali, aventureira ali também. Bem aventureiro. O Manuel Serrão lá de Vitória, ele falou que também ele vai fazer uma viagem agora, eles querem fazer pela América Latina, né? Passando aqui pela 319. E essa viagem vai ser em agosto. Eu até citei pra ele que vai ter o evento do Riders e dava pra ele pegar o Riders e depois o Encontro dos Aventureiros, que graças a Deus nós vamos ter o quarto, né? Isso, vai lá. Aí a gente ficou ansioso para ter esse encontro, que foi fantástico os outros, né? Então, graças a Deus, nós vamos ter novamente. Né? Vilauba estamos ansiosos já em chegar lá. Citou o nome do Urnal aqui, quero agradecê-lo, porque a gente está com uma parceria, tem uns 4 anos que eu estou indo no evento lá em Condor, e ele agora fez uma homenagem para alguns, que eu acredito que foi muito trabalhoso para ele escolher, entre tantos,
escolher alguns para fazer desenhar as motos para colocar lá no muro da sede dele. E a minha foi uma delas. Que ele já está imortalizado. Parabéns para você, parabéns para o Gênesis, também teve, né? E parabéns para o seu Urnal, que foi aniversário dele ontem, né? Parabéns, foi. Felicidades aí. Então eu ofereço a todos os doidos e todos os demais irmãos dos motogrupos, porque a gente vai estar representado lá. Isso, nosso nome está lá na... Perfeito, é a calçada da fama ali de Rio Grande do Sul, né? Perfeito, um abraço pro Urnal também, que teve no nosso evento do Poaqueiro, né? Um abraço pro Urnal, pra toda aquela galera que veio. Um abraço pra ele, eu fiquei muito surpreso e muito agradecido pela homenagem que ele tá fazendo pra gente. Kleber! Né? E a Cadela Motociclista tá aí também. Vamos estar lá marcando presença. O Kleber da escadaria, abraço, Kleber. Abraço, Kleber, Jack Oliveira, abraço pra você. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje, né? Eu imaginei que a gente teria muitas histórias para contar, ainda tem muitas histórias. Eu queria perguntar pro Gengi sobre a viagem que ele fez pela carretera austral. Dá tempo, a gente fala rapidinho. E porque, porra, ali acho que é uma estrada fantástica, né? E puder falar um pouquinho pra gente dela lá. Então, nossa senhora, realmente é pouco tempo, mas eu vou contar uma coisa pra vocês, tá? A galera que tá ouvindo a gente, tá assistindo a gente aí, essa foi uma ou a melhor viagem que eu fiz na minha vida, porque eu vi coisas e passei por coisas, encontrei pessoas que é um sentimento gigantesco, porque você sai da sua zona de conforto, né, do seu habitat natural, e você vai para um outro bioma que você vê como outras pessoas vivem, e você fala, caramba, cara, é um negócio espantoso. Você, carretera austral, eu acho que para mim o fim do mundo não é o Ushuaia. O Ushuaia é muito lindo, é muito maravilhoso, mas carretera austral, você conseguir chegar no final dela, você enfrenta umas coisas assim muito punk. E ver como algumas pessoas vivem naquelas casas. Isso para ele é normal, para eles lá, né, naquela região, aquelas casas de telha. A parede é de telha, né? Eles põem um revestimento em dentro para um isolamento lá contra o frio, e eles usam muito a lareira, né, para se aquecer. Agora, a receptividade dessa turma, levando em consideração a circunstância de onde eles vivem, cara, me deixou assim, de como vivem. Eu sempre aprendo muito com essas coisas, né? Mas em relação à viagem que eu fiz, foram 62 dias, era para ser 90, fui 62, e percorri um pedaço da Ruta 40. Viagem longa, né? A próxima eu pretendo ser um pouco maior, né? Mais dias, né? Então... E desculpa aí cortando, mas foi bem comum que normalmente a gente programa uma viagem. Sim. E ela acaba sendo mais longa do que a gente programou. Então foi mais curta. Não, ela foi mais curta porque eu tinha uma situação familiar. Né, meu pai estava passando por uma situação complicada, eu abortei um pouco a viagem, então decidi tirar férias das férias e viajei com a família. Não, eu viajei para outro lugar. Viajei para o Nordeste com a família. Meu pai tá passando por uma situação complicada, né? Muito emocional, e aí tanto que eu deixei minha moto em Curitiba. Como sempre, a Vovozona tá por aí. Como sempre, a Vovozona tá aí pelo mundo, né? Pelo mundo aí, né? E aí eu pretendo fazer mais 3 viagens esse ano ainda. Tem que acompanhar a Vovozona, aí você viaja mais. É verdade. Tá viajando mais que você, né? Verdade. Ainda não sei qual é o destino que eu vou ainda, essas 3 próximas viagens. A última, pelo menos, eu sei que é o Urnal, né? Lá em Condo, né? Mas ainda tô decidindo por onde eu vou. Tamo junto, que eu também vou lá. Tamo junto, vamos se encontrar lá. Tu conhece ali a região abaixo lá das Missões, aquela região de Missões lá? No Rio Grande do Sul, tanto no Rio Grande do Sul quanto na Argentina eu conheço. Depois do Condo, eu vi a placa lá, eu fui convidado lá até quando eu saí de Condo, fui para Chapecó, minha esposa e meus 2 filhos foram se encontrar em Chapecó comigo, a gente fez um tour ali de carro para depois eu voltar para Chapecó, eles vinham de avião e eu pegava a moto para vir para Manaus. Porém, tinha um encontro lá no Moto Mulheres, só que eu não falei pra minha esposa que era Moto Mulheres, senão fica gravar Moto Mulheres, você vai lá no Moto Mulheres. Mas quem é motociclista sabe também que esse é o nome. Não vai só as mulheres, né? Não é só mulheres lá, né? Então foi show de bola. Pensa num encontro bacana, foi um bem raiz também. Tu se vira nos 30 também lá. É depois de Condo? É depois de Condo. Bora, já vou estar lá. É bom que é logo. O espaço de tempo ali é Missões, curto, cara, é muita história assim. A gente. É o que? Em Santo Ângelo? Santo Ângelo é próximo de Missões ali. É Missões mesmo. É, Missões?
Eu acho São Miguel das Missões. São Miguel das Missões. São Miguel das Do Missões. lado de Santo Ângelo. Tem aquele show à noite que a gente Aí em vê, Santo né? Ângelo tem a Fran, minha amiga. Abraço, Fran, se você estiver por Show de aí. bola também, conheço a Fran. Na verdade, a gente acaba conhecendo toda aquela galera lá, né? Que é dali, né? Bora. E dali também, depois eu tava falando que tinha vontade de conhecer o Alegrete, quem é do sul. Sim. Ou do Brasil todo, conhece Passei aquela lá em música. Não me Alegrete. pergunte onde fica o Alegrete. Sim. Aí eu perguntei pra um cara assim, onde fica o Alegrete? Um cara de Alegrete, ele bateu no meu peito e declarou um poema assim. Aonde, como é que é? Onde Siga seu coração, né? Siga o rumo do seu do próprio seu coração. coração. Quando ele Siga o falou, eu rumo do falei, seu pô, meu coração, coração É quer que eu vá o pra coração do Alegrete. motociclista, né? Isso, é. E aí, Eu passei e Alegrete. o O Santiago, Alegrete fica no também, coração cara. do o motociclista. Thiago lá de Santiago tava ouvindo, ei, Vilalba, então tu vai passar lá na minha casa lá que eu Abraço, moro em Thiagão. Alegrete. Thiago de Pronto. Santiago. Thiago de Santiago. Abraço. E cara, e assim, Perfeito. você tá falando aqui e Bora, alguém fechou. já cola aquela... Fechou, bora Pô, lá e- fechou. Eu vou ser o sombra de vocês. Eu quero ir. Ei, mas... Alex Bach também Thiago, não gosta é, de Thiago e vale a a Neuza pena fizeram um o almoço acampamento. gigantesco pra nós no dia que nós estávamos saindo pro Chuaia. Quem? Thiago, De Santiago. a hora que ele foi nos levar até a saída da cidade, que eu fui despedir pra ele, eu falei, acelera e vai embora nele. Tu me conhece, eu vou chorar. Ele já estava chorando. Você é fera, Imagina, Show de Thiago. bola. cena, hein? Ele, a esposa dele, a família dele. São pessoal histórias que são muito bacana aí também. fantásticas, né? Não tem como. E assim, como a sair gente disso. às vezes lê, aprende um pouco na escola sobre a região das missões, mas cara, nunca como você tá lá, Você em vivendo loco, né? aquilo, né? Você Um pouco da história. um pouco ali, você também. agrega muito mais do que vários anos de estudo, assim, então, vale a pena mesmo. E fica ali na tua agenda, então, encontro Moto Mulheres Então depois do Condor, Do Condor, Vamos pra lá. vamos lá, hein? Vamos lá prestigiar. conhecer, né? Prestigiar. Perfeito. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? Esse foi o primeiro podcast Moto Raiz, aqui direto de Manaus, com a presença desses ilustres senhores, irmãos de estrada, irmãos de colete, que eu já tive o prazer de viajar com todos, viagens curtas, viagens longas, já tive o prazer de conviver em certos períodos, e a gente sabe que nada melhor do que você viajar. Eu acredito que viajar com alguém é como se você fosse morar com uma pessoa. É mais ou menos, pode ser um intervalo curto de tempo, mas você consegue absorver quem é aquela pessoa e ela você. Então a experiência de viajar junto é como se fosse a experiência de morar, mesmo que por um pequeno espaço de tempo, juntos. Passar 30 dias, 15 dias, 20 dias, você consegue entender como a pessoa acorda, como dorme, o que ela faz, e isso é fantástico. E se você se mantém próximo daquela pessoa, é sinal de que a amizade, o respeito, o carinho permaneceu. E é o que eu tenho por todos vocês aqui, né? É o que eu tenho, sempre tive por vocês, por isso estão aqui, por isso nós estamos falando sobre o que estamos falando. Beijo E pra você, eu desejo beijo pra muitas suas e muitas preciosas, e suas outras filhas histórias aí, para Raimundo. todos nós, muitas boas estradas, bons sonhos, aventuras. Eu quero me dedicar mais ao motociclismo também, poder viajar mais, né? E quem sabe um dia chegar assim nesse Vamos nível, ser o né? sombra deles, o sombra deles. Parabéns Então, pela ideia. Parabéns. Foi ótima esse convite, foi excelente, né? Uma maravilha. E coincidiu da minha vinda pra cá. Exatamente, a ideia surgiu ali bem, foi eu fiz um programa aqui, a gente fez um programa aqui para a Faculdade de Psicologia, um abraço da minha turma A de Psicologia, eu vou sair daqui para uma prova de psicanálise daqui a pouco, né? Então tem uma prova dura para fazer daqui a Tanto pouco. psicólogo é meio louco. Imagina isso. Imagina. Então a gente fez um programa aqui para a faculdade e eu já trabalhei no programa de rádio, uma época em que eu tive afastado do trabalho por um problema de saúde, a convite de um amigo, e foi uma experiência legal. E a gente depois eu fiz aqui com a turma, gostei. E aí trouxe para cá essa ideia, né? Que a gente é carente também dessa questão. Sim, aqui claro. na nossa região. A gente é carente de várias coisas para o nosso motociclismo. E essa é uma delas. Apesar de ter bons embaixadores como o Genges, da região norte, digo, também o Nereu, né? O próprio Vilalba, o Baca e tantos outros que temos aqui, que quero ter o prazer de trazer muitos motociclistas de Manaus Eu não aqui sei pra se tu gente. sabe, mas o projeto Na Velocidade da Vida começou como um programa de rádio, Perfeito. em 94. Eu fui convidado para apresentar um programa Você de é rádio. velhinho, né, meu amigo? Pelo amor de Deus. Isso... Não, isso é o projeto Na Velocidade da Projeto. Vida. É projeto. Então, o nome Na Velocidade da Vida, esse projeto, ele começou em 94, em fevereiro de 94. Estamos fizemos 9 anos. Fiz 9 anos de projeto, então Na Velocidade da Vida não é uma coisa recente. Não é recente, né? Já tem bastante tempo. Tá aí, e começou tá enraizado, né? Tem que ter Ó, e tempo. parabéns pela sua iniciativa, Parabéns. muito legal, né? Você chamar a galera do motociclismo aqui do Amazonas para ter esse bate-papo, vida longa para o seu programa.
E muito obrigado por você abrir essa janela, essa oportunidade para nós vir aqui e expor nossas ideias, contar nossas histórias. Parabéns, viu? Obrigado também, obrigado a todos vocês, né? Nós vamos trazer muitas outras histórias aqui, né, do motociclismo do Amazonas. Você que tem evento para fazer no norte, no nordeste, em todo o Brasil, quiser mandar para a gente também. A gente tem vários motociclistas aqui que visitam eventos em outros estados, assim como vocês aqui. E eu também, que várias vezes já visitei eventos em outros estados e vou continuar visitando. E temos muitos motociclistas aqui que têm esse desejo também. Então, quanto mais a gente divulgar, trouxer os eventos, muitos motociclistas aqui não estão em grupos nacionais que tem a divulgação desses eventos, então você pode mandar o seu evento, você de qualquer lugar do Brasil, até da América Latina, pra gente, e a gente vai ajudar a fazer a divulgação aqui na Amazônia, que é um lugar fantástico também para você andar de moto. Obrigado a todo o público que nos ouviu, né? Já tem horário e data definida já o programa? Vai ser toda semana? O programa vai ser todo sábado às 18 horas, tá bom? Todo sábado às 18 horas, uma vez por semana, então nós vamos ter... Manaus. Horário de Manaus, horário de Brasília, 19 horas. Então, todos os sábados, a partir das 18 horas, horário de Manaus, aqui no Pod Moto Raiz. Beleza? Obrigado a todos que estão nos Alfredo ouvindo. Perguntando da data do Encontro dos Aventureiros, é 4 e 5 de agosto em Lábrea. Já Alfredo. está definido a Já data. definido Logo já. após o evento do Riders do Norte em Jaru. Na semana anterior é Jaru, 28 e 29 de julho. de julho. Então vai ter uma turma grande aí. Vai viu, ter Alfredo? bastante gente. E uma turma bem grande vai sair daqui de Manaus, certamente, para ir até Lábrea. A gente já fez dezenas não. Deixa eu ver. Acho que mais de uma dezena de vezes essa estrada e eu nunca fui em Lábrea. Sério? Sério, eu tô devendo essa. Então, eu vou estar no Encontro dos Aventureiros em Lábrea, se Deus quiser. Vai sair uma turma antes para ir para Jaru e outra turma vai sair direto só para Lábrea, né? Perfeito. A gente se encontra por aí na estrada. Uma Bom, a gente se encontra rotatória na tem estrada. nome de trevo, rotatória, o que mais assim? Se for rotatório, é rotatório. Bola. Bola, saída. Eu pensei que ele ia pagar a janta, ele tava numa bola dessa, na rotatória, no trevo e saiu pela esquerda. Mas sim, vai ter janta depois aqui? Onde é que nós vamos jantar? Nosso próximo encontro, daqui a pouco, eu vou só passar na faculdade, fazer uma prova rapidinho, a turma vai direto pro Open Road e nós vamos tomar uma Heineken bem gelada lá, né? Open Road. Forte abraço a todos que nos acompanharam aqui. Fabrício. Fiquem com Deus. Aqui muitas histórias do motociclismo. Põe a pra cerveja vocês. pra gelar, Coquinha. Forte abraço. Vamos lá, abraço. Valeu, Tchau, obrigado. né?